comunidades marginalizadas social e economicamente. Racismo ambiental ocorre quando comunidades marginalizadas social e economicamente, de minorias étnicas, são afetadas desproporcionalmente por desastres ou mudanças climáticas. Isso acontece em decorrência da falta de infraestrutura nos locais onde esses grupos habitam, como, por exemplo, falta de saneamento básico e poluição do solo e do ar. Além disso, essas pessoas também podem habitar em áreas alagáveis ou em encostas de morro. Em razão disso, essas populações se encontram mais suscetíveis a contraírem diversas doenças, a sofrerem com alagamentos ou deslizamentos de terra. Tais efeitos, no Brasil, são consequências da reforma agrária insuficiente, que, em junção com a mecanização dos latifúndios, provocou um grande êxodo rural. Ademais, a falta de políticas públicas para cuidar dos escravizados recém-libertos a partir de 1888 atraiu-os para os grandes centros urbanos. Assim, provocou-se, no século XX, uma grave macrocefalia urbana, isto é, o aumento da população urbana foi além da construção de infraestrutura para comportá-la. No entanto, o Estado continua a optar por não desenvolver a estrutura necessária para a vivência segura de todos. Esse estado de abandono estatal desses indivíduos foi descrito pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, por meio do conceito da necropolítica, que consiste em produzir a morte de parte da população considerada excedente como meio de melhorar a eficácia do sistema neoliberal, pois, uma vez que essas pessoas não foram incorporadas a esse sistema, são vistas como um peso. Desse modo, os problemas enfrentados por essas populações marginalizadas são resultados de processos históricos intensificados no século XX, mas que continuam seu curso em razão de políticas públicas de abandono dessas pessoas à própria sorte. Para compreendermos o racismo ambiental, também precisamos compreender um dos seus principais causadores, que são as mudanças climáticas. A partir disso, é necessário que a gente entenda o causador das mudanças climáticas, que é o efeito estufa. O efeito estufa ele é causado pelo excesso de dióxido de carbono liberado na atmosfera, já que esse gás ele é retido principalmente por plantas. E por mais que a sua presença na atmosfera seja essencial, já que ele é responsável por causar o efeito estufa, que é o responsável por manter a temperatura da Terra relativamente estável por meio da absorção de parte da radiação solar, uma vez que há uma emissão muito massiva de dióxido de carbono na atmosfera, por meio de atividade industrial ou por meio do uso excessivo de veículos automobilísticos em conjunto com o desmatamento excessivo, isso acaba fazendo com que o dióxido de carbono presente na atmosfera não seja tão bem retido pelas plantas e, além disso, ele acumula e intensifica o efeito estufa, gerando diversos efeitos no clima que serão vistos a seguir além do aumento da temperatura planetária. Bom, agora indo para as mudanças climáticas. É necessário compreender que mínimas alterações no ambiente por conta, muitas vezes, do aumento da temperatura ou da acidificação dos oceanos, em decorrência principalmente da intensificação do efeito estufa, acabam gerando diversas consequências para os ecossistemas e para a biodiversidade de qualquer lugar do mundo. A título de exemplo, a acidificação dos oceanos acaba levando muitas vezes ao branqueamento dos corais, já que as algas sensíveis à acidez acabam saindo da relação de mutualismo com os quinidários que compõem os corais, e assim esses corais acabam muitas vezes morrendo. Além disso, é necessário compreender como que isso afeta essas populações. Muitas vezes, diversos animais, muitos vetores de doença e etc., eles não estão adaptados a certos climas. Então, por exemplo, existem diversos animais que não estão adaptados a muitos climas frios de locais do mundo. No entanto, uma vez que a temperatura do planeta aumenta e tem essas diversidades no clima, os animais começam a se adaptar de forma diferente a essas alterações. E por mais que as populações dos centros urbanos tenham mais acesso a tecnologias e a recursos que as mantenham seguras, as populações dos locais mais afastados são as mais suscetíveis a essas alterações climáticas, principalmente a doenças como, exemplo, a dengue. Mas qual é a relação entre essas transformações no ciclo do carbono e as consequências climáticas provenientes dessas com o fenômeno do racismo ambiental descrito anteriormente?
Bom, é necessário compreender que a emissão de gases de efeito estufa e o consequente aumento do aquecimento global trazem consigo o aumento dos índices pluviométricos, o aumento da erosão e escoamento superficial da água em regiões como morros com inclinações elevadas, do derretimento de geleiras e calotas polares e, como consequência, a elevação do nível de rios e mares. Tais impactos, apesar de gerais, são percebidos de forma mais intensa por populações periféricas residentes de habitações subnormais, como localizadas em morros e colinas, nas quais, por exemplo, pelo aumento da intensidade de chuvas, há um maior escoamento superficial da água e erosão das terras em tais localizações, que, como consequência, geram desabamento de terras e o desmoronamento de tais moradias. Também, o aumento de tal fenômeno pluviométrico e a elevação dos níveis de rios e oceanos, por exemplo, geram a inundação de cidades, como as percebidas no primeiro semestre de 2024 no estado do Rio Grande do Sul, que foram decorrentes principalmente da urbanização nas áreas de várzea dos rios da região, com a ocorrência do desmatamento de matas ciliares, que geraram como efeito a redução do consumo de água em tais cursos fluviais e, como consequência, proporcionaram o aumento da ocorrência de enchentes e fenômenos do tipo na região, que, apesar de generalizados, impactaram especialmente populações periféricas, que por habitarem moradias menos adequadas e menos preparadas para tais ocorrências, foram mais prejudicadas e tiveram suas habitações completamente destruídas. Olá a todos! Eu vou falar agora sobre doenças causadas pelo racismo ambiental. Para começar, vamos falar sobre problemas respiratórios crônicos, como asma, bronquite, que são piorados pela exposição a poluentes atmosféricos liberados em áreas habitadas por comunidades marginalizadas. Essas regiões costumam ser próximas a fábricas, rodovias e aterros, onde a concentração de toxinas no ar e na água é altíssima. O câncer também está ligado a essa exposição, especialmente quando há contato prolongado com produtos químicos industriais, metais pesados e pesticidas. Em continuidade, problemas também relacionados a esses são problemas cardíacos, como hipertensão e ataques cardíacos. São mais frequentes na população devido ao estresse ambiental e social, além da má qualidade do ar. Além disso, o acesso limitado a serviços de saúde de qualidade agrava doenças crônicas, pois as pessoas afetadas frequentemente enfrentam dificuldades para obter diagnósticos e tratamentos adequados. Portanto, para a resolução desse problema, é necessário que o Estado, por meio da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério de Desenvolvimento Regional, órgão responsável por coordenar ações de habitação no Brasil, proporcione moradias adequadas que contenham a infraestrutura básica para assegurar a vida digna a essas pessoas, por meio de programas de moradias subsidiadas com recursos da União, em locais que tenham acesso a serviços essenciais, como postos de saúde e locais de trabalho. Dessa maneira, essas minorias étnicas e sociais terão seu direito à saúde, à moradia e à vida assegurados, como prevê a Constituição Federal.